O começo da manhã de hoje foi marcado por um acidente de grandes proporções que aconteceu na zona sul de Teresina e que destruiu ônibus escolares. Esse incêndio aconteceu em uma garagem que era também, fazia parte de um grupo que também tinha ali uma madeireira e aí acabou gerando isso aqui, olha só. Estrago, destruição no patrimônio e, evidentemente, risco à população que vive ali no entorno. Está aqui a imagem feita pelo repórter cinematográfico Adriano Pernambuco, mostrando o estrago provocado nessa madeireira, que também era uma garagem de ônibus escolares. Os registros, segundo o Corpo de Bombeiros, começaram a ser enviados para a corporação por volta das 4 horas da madrugada. Naquele mesmo momento, o dono do estacionamento da garagem já percebeu através das câmeras de segurança que havia um problema, que havia danos ali no local, e começou o trabalho de combate às chamas, que só foi controlado no começo da manhã, por volta das 8, 8h30 da manhã. Trabalho intenso e uma destruição irreparável desse patrimônio, desses ônibus que serviam ao transporte escolar. Eu vou trazer informações ao vivo com a Nájila Fernandes, aqui no Jornal do Piauí. Nájila, ao vivo, traz mais informações. Nájila, você está no local onde esse incêndio aconteceu, Nájila? Exatamente isso, Joelson. Bom dia a você e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. E não dá para identificar esse cenário senão como de destruição. Afinal de contas, Joelson, foi uma frota inteira de ônibus escolar. Inclusive, a gente está tendo até dificuldade ainda para falar, porque, Joelson, o cheiro de fumaça ainda é muito forte. Mas, como eu dizia, foram 12 ônibus escolares que foram destruídos. Nesse local, havia 13 ônibus, apenas um não foi atingido pelo fogo. Joelson, aqui é um grande terreno. Como você disse, nesse terreno tem uma madeireira e tem também fábrica de carroceria de caminhão. E fica, claro, também o pátio onde estavam estacionados, funciona como uma espécie de garagem para esses ônibus. O nosso cinegrafista está mostrando agora, para vocês terem uma noção de como ficou esse cenário, Joelson. O trabalho dos bombeiros já foi finalizado, eles foram acionados logo após as 4 horas da manhã, quando foi identificado o início do incêndio aqui no pátio. Para você ter uma ideia do trabalho que os bombeiros tiveram, foram usados aqui 3 caminhões dos bombeiros e cerca de 25 militares que trabalharam até por volta de 8h30, entre 8h30 e 9 horas da manhã. Nosso cinegrafista Marlon Lima está mostrando, inclusive agora, eu acho que dá para perceber aí na tela, Joelson, ainda fumaça. Por isso que a gente está com um pouquinho de dificuldade também para falar aqui, porque o cheiro ainda está muito forte. Claro, o incêndio foi completamente debelado, mas naturalmente ainda fica aquela fumacinha que fica saindo, inclusive nesse caso que a gente mostrou agora, do pneu de um dos ônibus. Só sobrou mesmo, Joelson, ferragens, pouco das carcaças desses ônibus. Esses veículos, inclusive, faziam o transporte escolar aqui em Teresina, no município de Teresina. E como eu disse, Joelson, se der, Marlon, para a gente seguir ali para o lado da madeireira agora, para a gente mostrar, no caso aqui do lado, de uma fábrica de carroceria de caminhão, Joelson, porque a madeireira não foi atingida, por pouco não foi atingida. Mas essa fábrica de carroceria que a gente vai tentar mostrar agora, a gente está inclusive caminhando aqui, tá? Em pleno cenário dessa destruição. Dá para perceber, que essa fábrica de carroceria foi atingida, algumas madeiras aqui da fábrica foram queimadas, inclusive agora há pouco, Joelson, eu conversava com um dos trabalhadores aqui, que me disse que também aqui na fábrica de carroceria tinha um caminhão que inclusive era de um cliente, não foi destruído, mas chegou a ser atingido. Esse trabalhador inclusive relatava aqui para mim, Joelson, que um dos vizinhos aqui da região percebeu logo no início da explosão. E a primeira explosão, segundo esse vizinho, teria ocorrido em um dos ônibus que ficam lá atrás. Mas a partir daí, até a chegada do Corpo de Bombeiros, não teve como impedir que o fogo se alastrasse e
fosse atingindo os demais ônibus que estão aqui no pátio. E como você mostrou imagens agora há pouco do cinegrafista Adriano Pernambuco, ele e também a repórter Gorete Santos estiveram cedinho da manhã aqui nesse local, colhendo as primeiras informações, mostrando ainda como estava a situação do incêndio, e a gente vai acompanhar tudo isso agora na reportagem de Gorete Santos. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram 12 ônibus escolares estacionados na Madeireira, localizada à BR-316, na região do Esplanada. O fogo começou por volta das 4 horas da manhã. Essas imagens foram feitas por um morador pouco tempo depois. O Corpo de Bombeiros chegou rápido, mas apenas um ônibus não foi destruído. 3 caminhões e 25 militares foram acionados para evitar que o fogo se alastrasse ainda mais. No local, além da madeireira, há também uma fábrica de carrocerias de caminhões. Uma delas foi destruída. À noite, o pátio funciona como garagem dos ônibus que transportam estudantes de escolas públicas de Teresina. Os veículos pertencem a 4 empresas. Segundo o proprietário de uma delas, o espaço é usado pela proximidade com as unidades de ensino. Uma parceria que já dura mais de 10 anos, sem nunca ter ocorrido um incidente parecido. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Foram 3 horas de trabalho até o Corpo de Bombeiros ter a garantia de que não havia mais riscos. Chegamos por volta das 4h30, já boa parte dos ônibus já tinham sido destruídos pelas chamas. A gente conseguiu evitar com que essas chamas propagassem para as outras partes. Como vocês podem verificar, aqui nós temos uma parte de carroceria de veículos, nós temos também uma serralheria, temos uma parte de solda. Essa parte ela conseguiu ser preservada, nós conseguimos evitar com que esse incêndio se propagasse para essas demais áreas. Aqui o cenário, a identificação da causa do incêndio, somente uma perícia poderá identificar. A gente consegue perceber que tem uma parte que tem ônibus preservado e tem a outra parte que também tem ônibus bastante danificados, totalmente destruídos. Uma destruição testemunhada com tristeza por funcionários da madeireira e motoristas dos ônibus que chegavam para trabalhar. O dono do estabelecimento chegou cedo e acompanhou todo o trabalho do Corpo de Bombeiros. Rejan soube do incêndio por um morador minutos depois do início. Imediatamente, acessou as câmeras de monitoramento. Diante do que via, temeu que não restasse nada da empresa que começou a construir há mais de 20 anos. Felizmente, não havia ninguém no local. Quanto tempo trabalhando aqui? Já há mais de 20 anos. Desolação. Mas dá certo, Deus é mais. Tristeza para esses trabalhadores, Como a Gorete deixou muito claro aí, por pouco a madeireira não foi atingida e agora, Joelson, os bombeiros trabalham, na apuração do que de fato causou esse incêndio que destruiu 12 ônibus, uma verdadeira frota de ônibus que fazia o transporte escolar aqui no município de Teresina. Aqui ao fundo, essa destruição, como vocês estão acompanhando. Olha só, Joelson, aquela árvore que fica bem aqui no meio do pátio do estacionamento aqui dos ônibus nessa garagem. Olha a situação, como ela ficou. Esse é o resultado, Joelson, do incêndio que destruiu 12 ônibus nessa madrugada. Tá aí a imagem trazida pelo Marlon, que mostra o tamanho, Nájila, dessa destruição. Destruição dos ônibus, destruição da árvore central ali, que dá uma ideia da gravidade do que aconteceu. Não fez vítimas, as pessoas não morreram, não houve feridos, tudo aconteceu durante a madrugada. E o que eu acho fundamental agora é a percepção, inclusive, do proprietário, de que agora é preciso e é possível reconstruir tudo a partir do que aconteceu. Não havia seguro nos ônibus, não havia nenhum tipo de providência, mas ele mesmo admite que é possível e vai conseguir sim recuperar. Sorte, graças a Deus, ninguém se feriu.